Boa tarde a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a 10ª sessão ordinária deste egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte deste ano de 2019. Em discussão e aprovação, a ata da sessão anterior, a 9ª sessão ordinária de 2019. Questiono se há alguma observação, correção, não havendo, então aprovada a unanimidade. Atribuo à Secretaria a leitura do expediente. Foram recebidas no mês de setembro do corrente ano 180 comunicações de prorrogação de prazo de conclusão de inquérito civis, conforme expedientes disponibilizados na mídia digital da pauta virtual. Foram recebidas, no mês de setembro do corrente ano, 140 comunicações de arquivamento de procedimentos administrativos. Mensagem eletrônica oriunda da Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Alegre, encaminhando a portaria número 013/2019 e comunicando a instauração do procedimento administrativo número 097.2019.000252, cujo objeto consiste em apurar a suposta irregularidade do processo de escolha dos conselheiros tutelares de Riacho da Cruz. Mensagem eletrônica oriunda da Promotoria de Justiça da Comarca de Jardim do Seridó, encaminhando portaria de instauração do procedimento administrativo número 099.2019.000202, cujo objeto consiste em apurar a suposta situação de risco de pessoa incapaz. Mensagem eletrônica oriunda da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Currais Novos, encaminhando cópia de portaria de convenção da notícia de fato número 111.2019.000375 em procedimento administrativo, cujo objeto consiste em acompanhar o trâmite do processo de escolha dos novos membros do Conselho Tutelar de Lagoa Nova. Da mesma forma, a mensagem eletrônica, oriunda da 2ª Promotoria de Currais Novos, encaminhando cópia de portaria de conversão da notícia de fato em procedimento administrativo, cujo objeto consiste em acompanhar o trâmite do processo de escolha dos novos membros do Conselho Tutelar de Currais Novos. Mensagem eletrônica da 69ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal, comunicando a instauração de procedimento investigatório criminal de caráter sigiloso, documento número 2019/403.881, oriundo da 44ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal, informando que o órgão ministerial celebrou, em 11 de junho de 2019, termo de compromisso de ajustamento de conduta com o senhor Valmir Barbosa de Moraes, visando ao ressarcimento ao erário, pela prática de ato de probidade administrativa dolosa alcançado pela prescrição, sendo o ajuste submetido à homologação do Poder Judiciário. Encaminhou em anexo o termo de ajustamento de conduta para fim de conhecimento. E, por fim, mensagem eletrônica do bacharel Olegário Gugel Ferreira Gomes, encaminhando em atenção ao artigo 5º, inciso 1º da Resolução número 004/2008 do Conselho Superior do Ministério Público, a declaração de sua matrícula no curso de doutorado na Universidade de Fortaleza, Unifor. Importa ressaltar que todos os expedientes se encontram disponibilizados na mídia digital da pauta virtual. Nada mais, Excelência. Muito obrigado, Felipe, secretário-geral. Nas comunicações da presidência, inicialmente propõe voto de felicitações pelos aniversários dos procuradores de Justiça Arli de Brito Maia e José Alves da Silva, a transcorrer em 2 e 19 de outubro, respectivamente. Um é amanhã, né? Todos de acordo, estão aprovados à unanimidade. Informo ainda que se encontram na Corregedoria Geral, a fim de prestar as informações pertinentes, os seguintes editais de provimento de cargos vagos. Edital número 10, remoção por merecimento para a 1ª Promotoria de Macaíba. Edital 11/2019, promoção por merecimento para a Promotoria de Goianinha, 2ª entrância. Edital 12/2019, promoção por antiguidade para a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Macaíba, 2ª entrância. Edital 13/19, promoção por merecimento para a Promotoria de Justiça da Comarca de Patu, 2ª entrância. Edital 14/2019, promoção por antiguidade para a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de São Gonçalo do Amarante, de 2ª entrância. Edital número 15/2019, promoção por merecimento para a Promotoria de Justiça da Comarca de Santo Antônio, 2ª entrância. E edital número 16/2019, promoção por antiguidade para a 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnamirim, de 2ª entrância. Comunico ainda que, em relação ao edital número 17/2019, remoção por antiguidade para a Promotoria de Justiça da Comarca de Almina Afonso, os autos serão encaminhados ao órgão correcional para informações tão logo seja juntada a resposta do setor de pessoal desta Procuradoria-Geral de Justiça. Recebi ainda, e era o assunto que ia tratar ontem na reunião administrativa, mas não tinha ainda chegado ao ofício, eu findei, sinceramente, por esquecer, mas vou trazer a informação e em assuntos institucionais para que haja uma decisão, uma deliberação do colegiado. Tendo em vista a rejeição da indicação do então conselheiro Lauro Maia para
a vaga dos Ministérios Públicos Estaduais no CNMP. Foram 3 indicações, né, do CNPG, doutor Oswaldo, doutor Rinaldo e doutor Lauro. Doutor Rinaldo e Oswaldo foram aprovados pelo Senado e doutor Lauro foi rejeitado. Portanto, vai haver uma nova eleição para essa terceira vaga. O CNPG enviou ofício, discutimos isso na última reunião, agora em Salvador, semana passada, discutiu qual seria o procedimento a ser tomado com relação a essa terceira vaga. E o consenso foi aqueles estados que já tinham indicado, né, se tenha sido escolhido ou não, já tinha havido indicação daquele estado, ele poderia manter a indicação e ser desnecessário fazer uma nova eleição, né, para esse terceiro nome. E aqueles estados que não tinham ou que pretendessem fazer uma nova eleição, o fariam. Eu estou trazendo a proposta para esse conselho, como nós tivemos a indicação e o nome indicado pelo Rio Grande do Norte, inclusive, foi escolhido, o doutor Rinaldo Reis, seria absolutamente desnecessária uma nova eleição, seja porque já houve a indicação e eleição de um nome do Rio Grande do Norte, seja porque, sinceramente, seria assim, absolutamente nula a possibilidade de qualquer outra indicação nossa ter, né, uma aceitação pelo CNPG. Então, eu estou trazendo a informação, a gente tem assuntos institucionais, então o Conselho delibera. Ainda nas comunicações, informo também que recebi o trabalho da Comissão de Estudo sobre a Resolução 2 de 2018, doutora Carla Amigo, corregedora, na reunião administrativa também suscitou a questão. A comissão concluiu, já há a ata lavrada com a assinatura da presidente e a conclusão tomada, levaremos também assuntos institucionais, se todos concordarem, para essa revisão acerca da natureza, né, dos cursos, seminários, simpósios, congressos, para efeito de pontuação, merecimento da Resolução 2 de 2018. Por fim, informo que a conselheira Darcy Oliveira se encontra ausente da sessão por estar de folga de plantão, não havendo, portanto, mais comunicações dessa presidência. Passo, portanto, à corregedoria para suas comunicações. Boa tarde. A corregedoria não tem nenhuma comunicação, mas só informando que os processos chegaram sexta-feira, um na quinta e os restantes, esses processos de promoção e remoção chegaram na corregedoria, um na quinta e o restante na sexta, e há previsão de nós entregarmos já nessa sexta, voltando então para o Conselho. Isso só é possível, só será possível, eu espero que seja possível na realidade, graças a um trabalho conjunto que nós temos feito com o Conselho, com o setor de pessoal e graças também à disponibilização pelo Procurador-Geral de um servidor chamado Ramon, que tem trabalhado praticamente todos os dias, não o dia inteiro, mas pelo menos alguma parte de hora com a gente, e nós temos construído um sistema, estamos construindo, ainda estamos em fase de teste e tal, mas graças a isso que talvez seja possível em 8 dias se entregar as informações para o Conselho. Então, só queria informar essa nossa situação. Perfeito. Eu até, ratificando as palavras da corregedora, eu acho que esse é um momento importante, eu diria até histórico, para a instituição. Há um pleito antigo de promotores, procuradores, né, na celeridade desses julgamentos. Não houve antes, não porque não houvesse interesse, né, do doutor Anísio, dos antigos corregedores, e minha mesmo na gestão passada, mas por falta simplesmente da estrutura que hoje nós criamos, com a ênfase na ciência de dados na instituição. Inclusive fizemos o evento, o doutor Zé Alves esteve, né, na segunda-feira, criamos o Laboratório de Ciência de Dados no GAECO, o Laboratório de Orçamento e Políticas Públicas, vinculado à Procuradoria-Geral, a Gerência de Modernização Administrativa, que é o servidor Ramon, referido pela corregedora. Escolhemos alguém que tinha já esse conhecimento de BI, de análise de dados, e ele é bastante envolvido, entusiasmado com isso, e, portanto, a gente tem conseguido trazer a instituição para esse campo da modernidade. E essa notícia da corregedora, doutora Carla Amigo, de que possivelmente, provavelmente, talvez não, mas provavelmente,
tenhamos, pela primeira vez na história da instituição, são 7 editais com dezenas de concorrentes, possivelmente em 8 dias, essas informações já, né, disponibilizadas para os relatores, para o seguimento desses processos de promoção e remoção. Isso é extremamente importante, vale destacar, né, o esforço da corregedora, temos visto o esforço para a reestruturação, né, da corregedoria, demos a nossa contribuição, enquanto PRJ, com o servidor Ramon e a estrutura que temos de ciência de dados na instituição para fortalecer isso, e acredito que esse é um caminho sem volta, que a gente espera que a instituição cada vez mais esteja envolvida nessas novas tecnologias, para nos dar mais agilidade, mais otimizar ainda mais nosso trabalho, e mais conforto para os servidores, membros interessados, no caso da corregedoria, os membros que têm rapidamente uma solução do seu processo, né, de remoção e promoção, podendo seguir com a sua carreira, o que em outros momentos chegou a durar 1 ano, né, processo de promoção do merecimento e remoção do merecimento. Então, eu ressalto, doutora Carla, a importância desse momento. Eu diria, sinceramente, ainda que não seja 8 dias, seja 9, 10, mas já é histórico. E quando esse processo estiver concluído, com a digitalização, a virtualização completa da corregedoria, a virtualização completa da diretoria de gestão de pessoas e a virtualização completa do CEAF, a corregedora vai poder fazer isso numa tarde, porque esses sistemas vão estar todos interligados, e esse relatório vai sair num clique, né, de cada um desses processos de remoção e promoção. Mas era só para reforçar, doutora Carla ainda. Na realidade, eu não estou tão satisfeita, porque já saiu em 3 dias. A outra promoção e remoção que houve, nós demoramos 3 dias, viu? Eu estou meio chateada, porque a gente estava talvez em 8 dias. Mas, assim, na realidade, a informatização é muito importante, mas o trabalho braçal, que a corregedoria e os seus servidores, com a ajuda de doutora Genivalda, de recolher todos os dados que estavam no arquivo. Então, isso só foi possível, não é que de repente a informatização em 8 dias a gente vai conseguir fazer essa informação. Faz 5 meses que a gente recolhe dados dos arquivos e tenta alimentar o sistema. Criar um sistema, na realidade, a partir dali alimentar com a questão física, e nós retomamos todo o físico que estava, nossas vidas estavam arquivadas. Eu não entendia como é que se poderia arquivar vida de gente vivo, né? Porque estávamos em atividade e nossas vidas estavam todas arquivadas lá no arquivo e no suprimentos, nossas pastas. Então, isso só é possível, é claro que a informatização é importante, mas a partir de um trabalho braçal mesmo, de recolher esses dados e tentar resgatar essas informações para alimentar as pastas. Vamos ver, né? Da próxima sessão, quem sabe a gente já tem um lugar mais concreto. Perfeito. E essa é a beleza da tecnologia da informação, você ter o trabalho uma vez, o trabalho braçal que tem que ter, de alimentar os dados, uma vez alimentados, você vai ter, né, para todo sempre aquela informação ágil e à mão, né? Perfeito. Então, passando as comunicações dos conselheiros, pergunta a doutora Darcy Pinheiro se há comunicações. Sem comunicações, excelência. Doutor Anísio. Senhor presidente, me congratular com os aniversariantes, né, 2 valorosos colegas aí, doutor Arli e doutor Zé Alves, que gozem cada vez mais muita saúde, muita paz e felicidade entre os seus. Obrigado, senhor. E também dizer da felicidade de saber que nós estamos migrando para cada vez mais sistemas que possam dar celeridade. Isso vai trazer, consequentemente, o dispêndio de maior tempo naquilo que efetivamente seja necessário, e nessas coisas mais corriqueiras comuns a gente possa avançar. É verdade também que isso é um trabalho que ela vem cada vez mais recebendo incrementos, e com certeza é um órgão de extrema importância, todos nós reconhecemos, e que precisa realmente dessa decisão que Vossa Excelência tem tomado, de alimentar cada vez mais e chegarmos a essa virtualização que é o desejo de todos nós. Obrigado. Perfeito. Obrigado, doutor. Doutor Arli. Excelência, nenhuma comunicação, apenas agradecer a lembrança, né, de meu natalício. Só. Doutora Rossana. Sim. Doutor Herbert. Doutor Zé Alves. Excelência, inicialmente eu agradeço a gentileza, né, lembrança do meu aniversário, no próximo dia 19, a todos que estão presentes, a Vossa Excelência especial, que trouxe para o Conselho.
E em relação ao trabalho da Corregedoria, a mim não me causa nenhuma surpresa o trabalho que está sendo desenvolvido pela doutora Carla. Todos nós certamente já sabíamos disso. O doutor Anísio, ex-corregedor-geral, também procurou dar a sua contribuição e com certeza o fez muito bem. E a doutora Carla, nós sabíamos que esse trabalho ia ser desenvolvido da melhor maneira possível. Então não me surpreende em nada. E vejo bem como ela se cobra, porque gastou 3 dias antes e agora está com 8 e já está achando ruim. Então isso é muito bom porque mostra o interesse e o desejo de que funcione de forma célere, principalmente levando em consideração que nós tivemos situações muito demoradas, por diversas razões, e aqui não estou questionando nem o doutor Anísio, nem ninguém que já passou pela Corregedoria. Cada um teve suas peculiaridades. Mas é importante que a Corregedoria seja reconhecida, inclusive pelo Procurador-Geral, que a Excelência fez em mandar um servidor, e cada vez mais que haja dessa maneira. Então, eu quero deixar registrado o meu contentamento e não surpresa com relação a esse trabalho que a doutora Carla vem desenvolvendo na Corregedoria. Só isso, Excelência. Perfeito, Excelência. Doutora Iádia. Sim. Boa tarde a todos. Eu queria, inicialmente, também dar meus votos de parabéns pela passagem do aniversário, doutor Arli, doutor José Alves, né? Sejam muito felizes. Gostaria também de parabenizar a doutora Carla por esse excelente trabalho que tá sendo desenvolvido na Corregedoria, até porque eu gostaria até de também perguntar a Vossa Excelência, doutor Eudo, se está confirmado dia 8, inclusive, a sessão extraordinária para análise do merecimento da 13ª, porque eu só estou dependendo do resultado da votação, que se dará logo em seguida, para que eu possa, então, fechar o meu voto, como sou relatora da 13ª, inclusive agradecer, porque realmente com os dados que me chegaram rapidamente, foi possível, de forma muito clara, transparente, eu já pude fechar praticamente o voto, só estou aguardando o resultado de hoje, para poder disponibilizar o meu voto. Então, eu parabenizo também o esforço, né? E gostaria também de comunicar que o procedimento de gestão administrativa, que também sou relator, o 55535/2019, que é o item E, eu não está em mesa, porque depois daquela reunião, né, que nós tivemos administrativa, eu escutei lá também alguns argumentos de alguns conselheiros, e então eu preferi verificar se é possível fazer uma composição. Então eu retirei para estudar um pouquinho mais, para ver se trago algo melhor no meu relatório, no meu voto, tá certo? Então eu estou só comunicando que não está em mesa. Perfeito, Excelência. Doutor Braz. Obrigações, Excelência. Apenas aproveitando a oportunidade para saudar os procuradores de justiça, Arli Maia e Dr. José Alves da Silva, pela sua data natalícia, né? Desejando muita saúde, uma vida longa, mas vida longa com muita saúde é o que importa. Então, é isso. Perfeito. Só para esclarecer, doutora Iádia, fica para assuntos institucionais a designação da extraordinária, mas já anotei. Na ordem do dia, coordenação das promotorias de justiça da comarca de Currais Novos, 4 de outubro de 2019 a 3 de outubro de 2020, indicação do promotor Edgar Jurema de Medeiros para coordenador e promotora Janaína de Araújo Francisco como substituta. Há algum questionamento, divergência? Não havendo, então, aprovada a unanimidade. Item B, edital número 12 de 2017, depois de um razoável período, o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu, enfim, a situação da lista tríplice formada por este Conselho no edital 12 de 2017, promoção por merecimento para o 12º Procurador de Justiça. Passo, então, ao relator, doutor Herbert, diante da adesão do CNMP, agora está liberado o processo para julgamento. Está em mesa, Excelência. Vou fazer um breve relatório, só para a gente... por força de julgamento de pedido de providência número 1.00352/2018, dígito 00, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, foi determinada nova votação para o 3º lugar da lista tríplice de promoção
por critério de merecimento, ao cargo de 12º Procurador de Justiça. E aí eu transcrevi a parte dispositiva do voto, né, determinando essa nova votação, para que não haja dúvida. Sobre a reportada promoção por merecimento ao cargo 12º Procurador de Justiça, o Conselho Superior, este Conselho Superior do Ministério Público, em sessão ordinária realizada em 3 de abril de 2018, acolheu preliminar suscitada por este conselheiro, não conhecendo os pedidos formulados pelos bacharéis Adriano Gama Dantas, José Roberto Torres da Silva Batista, Francisco Hélio de Moraes Júnior, Benilton de Lima Souza, McLennon Lira dos Santos Leite, Paulo Roberto Andrade de Freitas e Rodrigo Pessoa de Moraes, posto que todos fora do 5º Constitucional. Foram prejudicados também os pedidos dos bacharéis José Alves da Silva e Naide Maria Pinheiro, por já terem figurado em primeiro lugar nas promoções dos cargos de 4º e 3º Procurador de Justiça, respectivamente. Em votação, foram escolhidos para compor a lista, em primeiro e segundo lugar, os bacharéis Fernando Batista de Vasconcelos e Raimundo Silvio Dantas Filho. O Conselho Nacional do Ministério Público anulou a votação da indicação do 3º lugar da lista, determinando nova votação, conforme já dito acima. Encontram-se aptos, conforme já decidido na sessão do dia 3 de abril de 2018, para votação os seguintes bacharéis: Rosana Cristina FDL Galvão, Rinaldo Reis Lima, Giovanni Rosado Diógenes Paiva, Zenilde Ferreira Alves de Farias, Ivelise Nery da Costa, Sueli Magna de Carvalho Nobre Felipe, Alexandre Matos da Cunha Lima, Erickson Girley Barros dos Santos e Fábio de Eimar T. Voto. Como razão de voto, adoto todos os fatos e fundamentos lançados em voto proferido na sessão do dia 3 de abril de 2018, volume 1, folha 100 a 134, cujo teor, no que importa, segue abaixo transcrito, registrando a exclusão dos bacharéis José Alves e Naide Maria Pinheiro, por motivo já declinado. E aí eu faço a transcrição de todo o meu voto, que todos aqui tiveram conhecimento, porque foi distribuído, né? E nessa análise surgiu o resultado da pontuação de cada candidato aqui já declinado, restando com maior pontuação o candidato Erickson Girley, né? Então, assim, procedendo-se o cotejo de forma objetiva da atuação na carreira de todos os concorrentes do certame, com iguais critérios de análise, seguindo a diretriz traçada pelas resoluções pedidas pelo Conselho Superior do Ministério Público, em atendimento à resolução do Conselho Nacional, com valoração dos critérios objetivos estabelecidos na Constituição Federal e levando-se em consideração o que foi decidido no pedido de providências já declinado, em especial a decisão do Conselho Superior do Ministério, Conselho Nacional, após o exame dos processos dos candidatos remanescente à promoção por merecimento para o cargo de 12º Procurador de Justiça, conclui-se para figurar em 3º lugar da lista de merecimento o candidato Erickson Girley Barros dos Santos, com 35,22 pontos. Faz parte integrante deste voto as planilhas acostadas ao voto de folha 100 a 134. É como voto, Excelência. Agradeço, doutor Herbert, relator, e pergunto... Como vota o doutor José Alves? Excelência, eu estou substituindo a doutora Sayonara e, por ocasião do julgamento, ela colocou em 3º lugar na lista o doutor Giovanni Rosado, com 34,55 pontos. E após analisar o voto dela, a fundamentação que ela apresentou,
eu concordo integralmente e voto para figurar em terceiro lugar na lista o doutor Giovanni Rosado com 34,55 pontos. Certo. Como vota a doutora Iádia? Excelência, eu participei do edital, da votação do edital, da promoção anterior, e na minha lista, como terceiro colocado, eu votei no Dr. Giovanni Rosado. A minha planilha também está já anexada aos autos do processo. Ele teve 35,15 pontos, e então eu mantenho, por questão de coerência, eu mantenho a indicação do Dr. Giovanni. Dr. Giovanni. Como vota o conselheiro Braz? Paulo? Bem, eu não participei da votação anterior, né? Embora tenha preparado o voto, tenha feito a planilha de cálculo, porque em uma eventualidade de convocação eu estaria apto a apresentar o voto. Então, eu, na verdade, vou reproduzir, né, reiterar, ou seja, o resultado que eu encontrei naquela votação, em que de fato eu não participei, porém estava preparado para tal. Considerando que o objetivo do recorrente junto ao CNMP foi realmente passar a figurar na colocação, na terceira colocação, no lugar do Dr. Érico Girley, a minha pontuação foi a seguinte: com 33,30, Dr. Érico Girley, e com 33,15, Dr. Giovanni Rosado. Portanto, excelência, eu coloco, apresento o voto na terceira posição para constar Dr. Erickson Girley Barros dos Santos. Perfeito. Como vota a doutora Darcy Pinheiro? Da mesma forma, excelência, na pontuação que apresentei, em terceiro lugar figurou nas minhas planilhas o Dr. Erickson Girley Barros dos Santos com 35,30 pontos. Doutor Anísio, como vota? Excelência, na oportunidade da votação anterior, em abril de 2018, eu estava na condição de corregedor geral e até então, naquele momento, não havia a disponibilidade da lei para que o corregedor votasse nessas promoções por merecimento. E todos sabem aqui, o desejo da corregedoria era que realmente nós pudéssemos. Vossa Excelência assentiu, esse colégio aprovou, e hoje o corregedor geral tem, não de hoje, mas de algum tempo, também como membro nato, a possibilidade de votar, e seguramente a doutora Carla fará agora na condição de corregedora. Outro aspecto também relevante é que, naquele momento, as informações foram prestadas pela corregedoria que deram exatamente os elementos, fornecemos os elementos, claro que também com base na resolução da promoção por merecimento, para que os conselheiros pudessem, e Vossa Excelência também, pudessem então manifestar com as suas planilhas devidas. E outro aspecto também relevante é de que a atual composição desse conselho não é, na verdade, a composição do até então que lá, naquele momento, decidiu daquela forma. Lembro também que a decisão pedindo datíssima vênia, nós estamos cumprindo, mas a decisão do CNMP, ela determina que nós façamos a votação do terceiro lugar, escolhendo aí exatamente na ordem, indicando aquilo. E na votação anterior, todos os conselheiros, menos o corregedor, porque não podia até então votar, por imposição legal, forneceram os 3 mais votados para a composição, e naquele somatório de votos foi indicado o doutor Fernando em primeiro, o doutor Raimundo Silvio em segundo, e o doutor Erickson empatado com o doutor Giovanni, e o desempate o favoreceu por ele ser o mais antigo. Estou dizendo isso porque a própria decisão do CNP, com todas as vênias, ela importa também numa contradição, porque ela determina que todas as votações a partir de agora sejam
primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Menos essa. Então, na verdade, se anulou só o terceiro lugar, permanece, portanto, o primeiro e segundo no modelo que foi votado anteriormente. E, a partir daí, nós teremos que votar da forma que estamos votando agora. Ainda a acrescentar no meu voto o fato de estar substituindo a doutora Maria de Lourdes, e aí eu faço em relação ao posicionamento que o doutor José Alves teve, claro que eu respeito, de que ele, na sua análise, verificou que a conselheira até então, que votou naquela época, tinha realmente na sua planilha a indicação e ele manteve. Aqui eu faço diferente, eu faço sob a seguinte égide, verificando também a necessidade do cotejamento com todos os elementos que a resolução do Conselho Superior promove, verifico que assiste razão o relator e pedindo a Vossa Excelência, relator, que possa colher os elementos do seu voto para fundamentar o meu, no sentido de verificar se as informações que Vossa Excelência, como relator, secundado e respeitando a divergência, entendeu de, no cotejo da valoração, indicar o doutor Erickson, em decorrência de uma fração mínima, como há pouco tempo disse o conselheiro doutor Braz, pouquíssimo ponto, eu me acosto inteiramente ao voto do relator e mantenho, portanto, o entendimento de que a indicação deve ser feita do doutor Erickson, com os argumentos e os fundamentos do voto do relator, pedindo venha a divergência que foi inaugurada. Como vota doutor Arli? Excelência, eu vou manter meu voto anterior. Eu votei para o terceiro no doutor Erickson Dirley Barros dos Santos, com base nos mesmos fundamentos que eu dei meu voto na sessão de votação. Pela sistemática adotada, meu voto seria o mesmo em qualquer que fosse a sistemática adotada. Votação em bloco dos 3 nomes ou a votação, como está sendo feita agora, com apenas para o terceiro lugar. O que eu me estranho é essa decisão do Conselho Nacional do Ministério Público de fazer esse tipo de votação. Mutilando, né? Isso, eu não concebo isso, eu não vejo nenhuma lógica nisso. Porque a votação está imbricada, todos. Mas, sim, vamos ter que cumprir, né? É isso. Mas eu mantenho a minha votação anterior, colocando o doutor Erickson Dirley Barros dos Santos como terceiro colocado. Perfeito. Com a doutora Rossana. Concordando com o doutor José Alves, que votou igual a doutora Sayonara, eu analisei e vi aqui que o doutor Giovanni ele tem mais pontos do que o doutor Raimundo Silva, então eu voto no terceiro lugar o doutor Giovanni. Igual com a fundamentação toda que a doutora Miriam fez por ocasião do seu voto. Perfeito. Doutora Carla, corregedora. Na ocasião, eu estava conselheira e votei em terceiro lugar doutor Giovanni com 35,31 e o fundamento do voto se encontra no processo. Perfeito. Também eu repito a pontuação atribuída anteriormente, já constante dos autos. Na minha pontuação, o doutor Giovanni Rosado teve 36,3 pontos, como o doutor Raimundo Silva e o doutor Fernando, que viriam depois, já constaram. Voto, portanto, em doutor Giovanni Rosado para o terceiro lugar da lista. E observe que tivemos um empate, e como o voto... O senhor presidente tinha votado em Giovanni no primeiro colocado, não? Tinha votado em primeiro. Votação, pois é. Mas agora, como ele teve, na minha pontuação, mais pontos do que o doutor Raimundo Silva e o doutor Fernando, ele ficaria em terceiro lugar agora, né? É possível, então, o senhor está é possível, refazendo o voto, né? As que tiveram segundo, excelência, qual seria a diferença? A doutora Rossana votou nele em segundo, na outra, e o doutor Raimundo Silva foi indicado primeiro. Então, como é uma votação, Vossa Excelência está colocando ele no terceiro, não é isso? Da mesma forma que a doutora Rossana e que a lógica impõe. Tá, né? Se ele, na minha conta, foi primeiro e não constou, ele agora, naturalmente, entraria, né, na lista. Tá bom. E eu mantenho a votação anterior, inclusive discutimos isso na reunião administrativa. A pontuação sobre cursos não é igual a todos, até porque alguns, doutor Giovanni constou como segundo e outros, excelência, constou como terceiro. Então, assim, essa questão de quanto cada um atribuiu a cada questão, né, de produtividade, isso depende muito da avaliação de cada
né, conselheiro e da presidência no seu voto. Mantenho o meu voto integralmente. E ele, na minha, teria constado em primeiro, mas agora constará em terceiro, porque essa. E mantenho como voto de desempate na presidência o meu voto natural. Então, o doutor Giovanni Rosado está sendo indicado no terceiro lugar dessa lista do Conselho Superior. Tem voto de desempate, não. Não, porque no caso, está sendo no votado... caso do empate, é o mais antigo. É o mais não antigo. Tem voto de desempate? Tem não. Tem. Neste caso específico. Não, mas é o que acontece, por favor, excelência. Sim, mas me permita uma parte. Acontece que o que está sendo votado é a terceira posição para a promoção ao cargo do 12º Procurador de Justiça. Não é isso? Espera aí um instante. As demais posições estão mantidas, intactas, não é não? A primeira e a segunda, não. Mas se ele votou na primeira, o Giovanni, ele não pode votar no terceiro. Não, já tá, Giovanni, então vai figurar Giovanni duas vezes. Doutor Braz, doutor Braz, o primeiro lugar da lista foi feita a votação, foi eleito doutor Fernando. Depois... Não, mas ele votou... Então, Fernando não poderia ser votado no segundo. Foi de Giovanni, cabeçando. Mas não foi escolhido. Quem foi escolhido foi doutor Fernando. Sim, meu amigo. Segundo lugar, votaram em Giovanni também, em Raimundo Silva. Raimundo Silva teve mais votos, Raimundo Silva ficou em segundo. Então, o que é que o Conselho mandou fazer? Qual que determinou o quê, afinal? Mandou votar para o terceira lugar. Posição. Perfeito. Estão mantidas, estão incólume a primeira e a segunda. Estão incólumes. Porque a votação referente aos dois primeiros. A decisão de colegiado. Das duas primeiras posições estão incólumes, né? Exatamente. Não, ele votou em Giovanni no primeiro. Ele não pode votar em Giovanni no terceiro. Foi a mesma situação que teve na anterior, na realidade, né? Não. Exato. Doutor Braz, só para... Aí ele inverteu, botou... Então, o primeiro seria outro, então, no caso. Mas não está votando a primeira e segunda posição. Vocês não estão entendendo, doutor Braz, se seguisse a lógica que você está defendendo, aí nem a doutora Rossana poderia votar nele, porque ele estava em segundo na lista anterior, doutora Miriam. O que... Exato. Não, não. Assim como a doutora Miriam... Ele não pode votar duas vezes. Doutor Braz, é só uma... Eu vou fazer assim, um último apelo. O voto é meu, eu escolho quem eu quiser. Mas tem um limite. Assim, se quiser que eu desenhe... Mas o voto de Vossa Excelência tem um limite. Eu voto em quem eu quiser, Excelência. E assim, para encerrar a discussão, eu vou proclamar porque... tendo em vista que houve empate, na realidade, neste caso não há um dispositivo expresso. Excelência, artigo 132, Excelência, me permita. Que, havendo empate, é discutível, deve pelo ser menos registro. O mais antigo, né, o indicado. Doutora Darcy. É só a questão, eu voto em quem eu quiser, porque aí isso era do tempo que era votação subjetiva. Agora a gente tem que ser guiada por uma pontuação. Excelência, mas acho que Vossa Excelência entendeu o que eu quis dizer. Eu entendi, sim, Excelência, entendi. Fundamentadamente, eu fundamentei meu voto. Pronto, agora acrescentando essa palavra fica melhor. Fica melhor. Pronto. E assim o meu voto foi fundamentado e mantenho o voto naturalmente. Né? Então, havendo empate... fica indicado na terceira posição da lista, doutor Erickson Girley Barros dos Santos, que é o mais antigo, por ser o mais antigo, nos termos do artigo 132 da nossa lei orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Pois bem, formada a lista e decidida a questão, em assuntos institucionais, discutiremos a sessão extraordinária para o julgamento do edital do 13º Procurador de Justiça. A linha C, procedimento de gestão administrativa, número 49.882, renúncia à promoção de cargo de promotor de justiça, interessado Mariana Marinho Barbalho, conselheiro relator Herbert Bezerra. O processo está em mesa, pode relatar e votar. Está em mesa, Excelência. O voto foi distribuído. Ok? O voto ele se espelha na decisão deste Conselho, em que tivemos como relatores a doutora Darcy e a doutora Arli. E vou fazer a leitura da ementa. Caso haja necessidade de maior esclarecimento, estamos à disposição para tentar clarear. Ementa, direito administrativo, renúncia à promoção contemplada no artigo 199, parágrafo 4º da Lei Complementar 75,
de 1993. Aplicação subsidiária ao sistema de remoções do MPRN, com base na regra de subsidiariedade prevista nos artigos 80 da Lei 8.625/93 e 293 da Lei Complementar 141/96. Impossibilidade, inexistência de lacunas ou omissões que autorizem a medida. Precedentes, denegação do pedido. É como voto, Excelência. Perfeito. Tendo em vista a singularidade da questão, vamos a votos. É como vota doutor Zé Alves. Acompanho o voto do relator, Excelência. Perfeito. Toriádia. Acompanho o voto do relator. Doutor Braz. Integralmente o voto do relator. Doutora Daci. Também. Doutor Anísio. Acompanho. Doutor Arli. Acompanho o relator. Doutora Rossana. Corregedora. Com o relator, Excelência. Também eu com o relator. Então, unanimidade. O conselho final, Excelência, foi pela... Só para Denegação do pedido. Denegação do pedido. Procedimento, a linha D, gestão administrativa 54.358/2019, impugnação de inscrição da edital número 10 de 2019, remoção ao merecimento para o cargo de promotor de justiça, primeiro promotor de justiça da comarca de Macaíba, interessado Ricardo José de Lima Costa e Mariana Marinho Barbalho, conselheiro Braz Paulo, relator, pode relatar e votar, Excelência. Bem, esse caso é semelhante a outros precedentes, né, que já passaram por esse colegiado. Segue a mesma linha de entendimento já declinada. E mesmo candidato. Vou ler a emenda. Então, impugnação e inscrição de candidato ocupante de cargo de promotor de justiça de terceira instância em concurso de remoção por merecimento para o cargo de primeiro promotor de justiça da comarca Macaíba, de segunda instância. Inviabilidade da inscrição, inteligência do artigo 47 da Lei Complementar 141/96. Precedentes do egresso do Conselho Superior do Ministério Público. Voto pela procedência da impugnação. Querem que eu leia o voto ou já foi disponível? Em resumo, né? Mas eu vou fazer um breve resumo aqui. Cuida-se de impugnação de inscrição de da candidata Mariana Barbalho, a remoção por merecimento ao cargo de primeiro promotor de justiça da comarca de Macaíba. Edital tal formulado pelo bacharel Ricardo José da Costa Lima. Registra inicialmente que as promoções e remoções de membros do Ministério Público somente podem ser voluntárias, salvo a compulsoriedade motivada pelo interesse público. Isso ocorre diante da garantia do princípio da inamovibilidade, conferida pela Constituição Federal. Referidas modalidades de movimentação, obedecem a critérios de antiguidade e merecimento, atendidos alternadamente, fazendo-se de entrância a entrância, e da entrância ou categoria mais elevada para o cargo de Procurador de Justiça, com aplicação da regra disposta no artigo 93, incisos da Carta Magna. Ou seja, há uma organização dos cargos do Ministério Público em forma de carreira ascendente, onde seus integrantes se movem de forma horizontal ou vertical, não estando contemplada nas referidas modalidades constitucionais, a espécie de remoção aventada na manifestação da promotora de justiça impugnada. Nesse aspecto, impende registrar que dispõe o artigo 47, que é a elevação, o rebaixamento da comarca, não importa a alteração funcional do titular da promotoria de justiça correspondente. Pela leitura do dispositivo acima, é forçoso concluir pela impossibilidade de inscrição de candidato pertencente à terceira instância para remoção a cargo de segunda instância da carreira ministerial, ainda que a comarca tenha sofrido rebaixamento. Ademais, resta evidente que a presente controvérsia se restringe à análise da viabilidade da inscrição impugnada, especialmente diante da nova redação dada ao artigo 47 da nossa Lei Complementar 141, e não acerca da possibilidade de renúncia à promoção pleiteada pela candidata impugnada, cujo objeto está sendo apreciado em procedimento próprio, já foi aqui julgado, agora há pouco. À vista dessa realidade inafastável, e levando-se em conta os fundamentos elencados no presente feito, voto pela procedência da impugnação à inscrição da candidata Mariana M. Barbalho para o concurso de remoção por merecimento
para o cargo de primeiro promotor de justiça da comarca de Macaíba. Após isso, solicita-se à Secretaria do Conselho providências para a inclusão deste presente procedimento na gestão na pauta de julgamento, como ocorreu. Então, volta pela procedência da impugnação à inscrição, né? Isso. Perfeito. A questão parece singela. Tem alguma divergência, algum questionamento? Não havendo, então, a unanimidade nos termos do voto do relator. Passemos à linha E. Sim, a doutora Iádia disse que o processo não está em mesa. Perfeito. Passando, então, para a linha F, procedimento de gestão administrativa 56607-2019, conselheiro Anísio Marinho, elaboração da lista de convocação para substituição do cargo de procurador de justiça. Pode relatar e votar, excelência. Pois não, excelência. Está em mesa, o procedimento já é identificado, a matéria já é de conhecimento de todos, se repete a cada ano. A elaboração, vou ler a emenda, se em seguida, Vossa Excelência quiser algum esclarecimento, poderei dar. Elaboração de lista de convocação de promotor de justiça de terceira instância para a substituição do cargo de procurador de justiça no ano de 2020. Edital número 18/2019, CSMP. Observância do disposto na Lei Complementar Estadual número 141, 1996. Legitimidade do Conselho Superior do Ministério Público. Elaboração fundada no critério da antiguidade dos inscritos. Decisão do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Atendimento ao princípio da continuidade do serviço público. Voto pela homologação da lista. E essa lista segue, portanto, faz parte do edital, pela lista de antiguidade, a convocação para os colegas que virão ao Colégio de Procuradores em substituição por convocação quando dos afastamentos. Perfeito. É um voto, excelência. Algum questionamento, alguma divergência? São 26 colegas na lista, acho que todo mundo teve acesso. Foi. Então, há unanimidade nos termos do voto do relator. Passamos à linha G, procedimento de gestão administrativa 61.112/2019, escala de férias 2020, conselheiro Darcy Pinheiro, relatora. Pode relatar e votar, excelência. Excelência, eu disponibilizei o voto para todos e indago se é necessário que eu faça a leitura. Eu apenas preciso de fazer algumas explicações. Eu estou sugerindo que a escala de férias seja aprovada nos termos em que ela se apresenta, porque não é possível, matematicamente, seguir a regra da resolução que cuida da escala de férias no critério de desempatar quando o titular e o seu substituto imediato requerem para o mesmo período. Eu tenho aqui uma demonstração de que tentei o possível, cheguei a umas 8 laudas e entro num loop que não há saída. Eu volto a estaca zero, digamos assim, no critério do desempate, de modo que estou pedindo a aprovação, estou votando nesse sentido, nos termos em que ela se encontra, e fica a critério da administração fazer os procedimentos e as adequações oportunamente, quando cada um requerer. Até para registrar para a relatora que, como sempre temos feito, até por a questão da quantidade de servidores que temos à disposição do gabinete para tanto, foi feita, depois do voto de Vossa Excelência, uma tentativa de ajuste em alguns casos em que havia divergência, retomada, e já lhe foi entregue, vamos dizer assim, tanto quanto possível ajustado. O outro caso, o colega não concorda, mas assim, na grande maioria houve entendimento entre os colegas que se substituem, e está uma peça que eu acredito vai ter pouco problema administrativo, porque sempre há dificuldade essa questão das férias, né? Porque há, né, são 2 meses, há os interesses e choque eventuais. Não é só precisamente as férias, porque há períodos de afastamento de licença maternidade, exatamente, licença as médica, eventualidades, licença prêmio, perfeito. Esses outros afastamentos. E as eventualidades que terminam, né? Mas eu, da parte da administração, a gente né, posso afirmar que há concordância com o que está posto. Só um esclarecimento, a doutora Darcy, porque a escala de férias é muito difícil, como ela bem mencionou, muito difícil conciliar, mas há alguns requisitos. Por exemplo, quem já gozou o período de férias anterior, tudo isso a doutora Darcy deve ter observado, com certeza. Com certeza.
Agora, o que ocorre é que todos os anos se repete o mesmo problema. Aí eu queria saber, doutora Darcy, com relação a esses conflitos, que com certeza existiram, qual foi o tratamento dado? Se foi A gente observado... seguiu a resolução do Conselho, que cuida dessa matéria, porque tem lá os critérios. Quem deu entrada, havendo empate entre a 11ª e a 12ª, a que me substitui. Quem deu entrada primeiro, prevalece. Se der entrada primeiro, igual, na ordem do dia, quem foi primeiro, que carimbou primeiro? Se gozou o mesmo período anterior, Isso, no ano se passado. gozou, tudo isso foi verificado. Em algumas circunstâncias, a gente cheguei a um denominador comum, mas de 70% para frente é impossível chegar. E esclarecendo, Excelência, que a resolução não tem como mais cuidar disso. A lei que procurou trazer para o membro do Ministério Público um favorecimento, um fracionamento, piorou substancialmente a escala de férias. Porque pode haver alteração, e essas alterações, elas podem ter choque, ninguém sabe mais como funciona. Então, a meu ver, algo que foi feito com a melhor das intenções tem trazido uma série de problemas para a instituição. Embora, com a instituição da licença compensatória, segundo Mel me informou, Janete, esse problema tem sido amenizado bastante, né? Pois é, quase inexistente, mas é uma situação que realmente... Eu posso até, a critério de esclarecimento, ou de ilustração, posso até ler algumas hipóteses que eu anotei, que consegui dirimir, mas a grande maioria não. Excelência, estou satisfeito com isso. Está bem, obrigada. Ok, então pergunto se há algum questionamento ou divergência. Não havendo, então, aprovada a unanimidade, a resolução com a escala de férias para o ano 2020, nos termos do voto da relatora, conselheira Darcy Pinheiro. Obrigada, excelência. Partindo para a linha H, processo extrajudicial número 080-2018-001493, conselheira Arli Maia é o relator, recurso contra a decisão de arquivamento. Pode relatar e votar, excelência. Isso, essa matéria é recorrente aqui, é uma disputa entre o 19º e o 70º promotor de justiça. Em função daquela, um entende que é a questão de investigação macro, de uma política de segurança, e o outro acha que casos pontuais. Então, é a mesma coisa, eu vou apenas, não sei se eu... A ementa, recurso administrativo contra a decisão de deferimento de instauração de procedimento preparatório ou inquérito civil. Matéria abarcada por ação civil pública ajuizada, ausência de justa causa para atuação pontual do parquê. Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Não sei se tem algum esclarecimento, alguma coisa. Algum questionamento, pedido de informação ou divergência? Não havendo, então, aprovado, nos termos do voto do relator, o indeferimento do recurso administrativo. A linha J, processo extrajudicial. Peraí. Pulei um, desculpe. Peraí, vamos lá. O doutor Arli estava o que tinha chamado era o H. Desse 080, 1493, foi o que eu chamei. Esse aí era o 1493? Não. Esse aí foi outro. Ele foi o 215, foi. É porque... Não, tem dois, excelência. Tem o 1493... Não, porque o da 19ª e 70ª é o do final 215. Ele relatou o final 1493. Desculpe, ele relatou o 215 e falta o 1493. Bom, então, para deixar claro, quanto ao processo extrajudicial 117/2018-000-215, o Conselho, por unanimidade, nos termos do voto do relator, indeferiu o recurso administrativo. Passamos, então, para a linha H, que é o processo 080-2018-00-1493, também de relatoria do conselheiro Arli Maia. É o inverso esse? Aqui está anônimo, aqui, interessante. Cangoletão, né?
O número é 080-2018-00-1493. Acumulação de cargos, né? Foi pelo provimento, voto, Vossa Excelência. Contra a decisão de arquivamento de processo administrativo, acumulação ilegal de cargos públicos, indícios concretos de ilegalidade, ainda que cessado o acúmulo, boa-fé não visualizada, carga horária total que ultrapassa o razoavelmente aceitável, necessidade de prosseguimento, voto pelo provimento do recurso e rejeição do arquivamento. Perfeito. Algum questionamento, observação, informação? Quer que eu leia o voto? Assim, resumidamente. Resumido não, eu vou ler agora tudo. Lá o voto, vamos pegar o voto então. Eu voto. Eu não vou votar sem saber, né? Excelência, deixa eu só dizer um parágrafo que Vossa Excelência citou aqui, que eu estou aberto para ver se esclarece. Diz que o representante interpôs recurso, alegando que o investigado, que estaria acumulando o cargo, lá em Canguaretama, exerceu cargo diverso, não referido nos autos, no âmbito do município de Canguaretama, qual seja o de diretor jurídico do Departamento Municipal de Habitação do município. Atuou em cargos simultâneos, cada um com carga horária de 40 horas semanais, o que se mostra incompatível com o limite de 60 horas semanais, somando-se a distância de 80 quilômetros entre as cidades. Eu posso até ler, se quiser, o final do voto aqui. Voto. Em que pese as razões expostas na decisão de arquivamento pela Promotoria de Justiça, impõe-se o provimento do recurso interposto. Após requisitado e prestadas informações pelas prefeituras de Canguaretama e de Boa Saúde, tem-se por inegável a acumulação ilegal de 2 cargos públicos pelo servidor Tiago Henrique Borges de Medeiros, tendo em vista especialmente que não se insere nas hipóteses de cumulabilidade elencadas pela Constituição Federal no seu artigo 37. Aí tem a citação do artigo. Né? É verdade, a acumulação remunerada de cargos públicos, certo, né, quando houver compatibilidade, é aquele velho artigo, né, e os incisos. Em verdade, a então Secretaria da Educação de Canguaretama reconhece tal fato, limitando-se a justificar que a mora na exoneração referente a cargo no município de Boa Saúde se deu por culpa da administração, além de ressaltar que o investigado cumpria, abre aspas, cumpria carga horária e, inclusive, estava à disposição sempre que necessário. Assim, embora tenha sido confirmada a não subsistência da acumulação ilegal de cargos em face da exoneração do vínculo com o município de Boa Saúde, não persiste a conclusão irrefutável de que o investigado é detentor de boa-fé, apenas pelo fato de ter optado por um dos cargos, somente após a constatação da ilicitude pela promotoria. Ora, verifica-se que o senhor Tiago Henrique Borges de Medeiros é advogado, assim conhecedor das ilegalidades de acumulação de cargos, não se tratando de pessoa leiga. Pelo que consta nos autos, a acumulação ilegal teve duração de aproximadamente 6 meses, e isso sem contabilizar o exercício do suposto cargo de diretor municipal do DENAB, o que pode conduzir, se constatada a veracidade, o aumento do período de ilegalidade. Além do mais, os cargos exercidos simultaneamente totalizavam a carga horária de 80 horas semanais, evidentemente, jornadas incompatíveis por extrapolação do limite de 60 horas semanais. Some-se a isso que não há qualquer esclarecimento acerca de como o desempenho das funções de ambos os cargos poderia se efetivar por meio virtual, dada a natureza destes, a par do que alegou o investigado. Nessa perspectiva, a incompatibilidade das jornadas laborais é indiciária do prejuízo ao erário, considerando o possível comprometimento da carga horária devida a um dos entes municipais. Outro sim, necessário averiguar as demais situações expostas pelo recorrente, a saber, o exercício acumulado do cargo de diretor jurídico do DENAB em Canguaretama, se os cargos exercidos em ambos os municípios eram de dedicação exclusiva. C. O fornecimento das folhas de frequência em ambos os municípios e referente a todos os cargos exercidos.
D. A existência de declaração de acúmulo de cargo quando da nomeação para os cargos exercidos. Portanto, deve ser melhor apurado o fato, razão pela qual, em que pese as ponderações da ilustre promotora, o arquivamento não é a solução mais acertada para a hipótese apresentada, especialmente quando, para a instauração do inquérito civil, não se faz necessário estar plenamente demonstrada a ilegalidade material, mas tão somente a sua probabilidade. Conclusão. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, consoante a fundamentação acima assentada. É o voto, excelência. Como vota... Bom, há algum outro questionamento? Agora precisa designar outro promotor, né? Para... Então, por unanimidade, o Conselho deu provimento ao recurso administrativo, remetendo-se os autos ao substituto legal para prosseguimento da investigação. Não tem um promotor auxiliando? Tem mais não. Tem mais não, né? Não. E o recorrente não é conhecido, é isso? É anônimo, é? O recorrente desse caso. Quem foi? Na realidade, tem um e-mail nos autos. Aqui tem anônimo, né? É Pedro Velho, é o que substitui? Não, eu sei, eu só queria saber se foi identificado o recorrente, não? Não é... De Canguaretama mais próximo tem Pedro Velho, né? Pedro Velho e... Eu acho que é Pedro Velho, eu não tenho certeza. Nota, excelência, Pedro apenas Velho é a primeira. Um adendo, apenas para complementar, o que eu noto é que os colegas promotores estão assoberbados com esses inquéritos e se sentem tentados a abreviar de qualquer forma isso. Eu vejo muito por esse lado aí também, não? Porque realmente o acervo é gigantesco. Inclusive, com Canguaretama é até, né, uma das comarcas que tinha uma herança, uma parte, né? É. No caso, Vossa Excelência considerou, mesmo que a promotora estava dizendo, que ela tinha conhecimento de que num dos cargos ele exercia, tanto que ela participou de reuniões com ele. E no outro cargo ela pediu informações e foram prestadas no sentido de que ele realmente trabalhava. Mas sim. Então, ele trabalhava nos dois cantos mesmo. Ele não negou o acúmulo, não. A discussão seria... Cargos. E você cumula. Mesmo assim, depois que é denunciado é que você sai. Onde é que está a boa-fé, excelência? É isso. Me parece que a jurisprudência hoje é nesse sentido, de que você deve fazer a opção. Depois de identificado que há o acúmulo, o servidor tem o direito à opção e isso não configura improbidade. Mas isso é a questão de inquérito. Eu estou dizendo só porque ele vai voltar para voltar para cá de novo. Mas está faltando elementos que a promotora disse, porque também tem um problema da carga... Além disso, a gente tem um problema da carga horária. Saber se realmente era efetivo esse trabalho. A questão, me parece que a discussão seria se há um servidor fantasma. 80 horas, né? Porque no caso aqui está claro que não foi. E distância das cidades. O que a promotora está dizendo é que lá no município ele trabalhava, que ela mesmo fazia reuniões com ele. E no outro município ela pediu informações e demonstrou-se que ele trabalhava. Então, assim, servidor fantasma não era nenhuma das duas. Se a acumulação era ilegal, e há o direito ao servidor hoje pela justiça de que ele faça a opção, foi feito, porque ele foi exonerado de um. Depois de identificado... Mas ele só exerceu esse direito depois de flagrado. Mas depois de responder um a jurisprudência do STJ é exatamente essa hoje. Tudo bem, mas eu acho mesmo que... depois de flagrado, ele tem direito de optar. Sim, aí direito de opção, mas não da boa-fé. A boa-fé não, o STJ não configura improbidade, segundo a jurisprudência. Exatamente. Bom, excelência, eu mantenho meu voto. Mas tudo aí, bem. Vocês dizem que o relator... Que houve um procedimento preparatório, né? Diferente do outro aqui, que foi em deferimento. Aqui, pelo que eu vi do relatório da promotora, na promoção do arquivamento, foi bastante consciente de que houve o acúmulo, que ele constatou-se que ele trabalhava efetivamente nos dois lugares, tanto que num dos municípios, ela mesmo participava com ele de reuniões, ele era assessor jurídico, e na outra teve prova documental de que ele realmente prestava serviço, e ele depois fez a opção por um dos cargos, por isso ela arquivou. Pela jurisprudência do STJ atualmente,
consolidada, esse procedimento foi adequado. Nós temos recebido, durante o período que eu substituí no Conselho, eu recebi algumas situações dessa natureza. No momento que se Inclusive, que isso é... Porque se houvesse uma situação de servidor fantasma, aí você Mas poderia veja, falar em Sérgio, mas veja, o que está faltando são dados para isso, Sérgio. Está dito aqui que não existe, não houve requisição. Aqui está dito assim, se necessário averiguar as demais situações expostas. Inclusive, não uma possibilidade de uma falsidade ideológica, como você a saber, o exercício acumulado de cargo de diretor jurídico de órgão na Guaritama. B, se os cargos exercidos em ambos os municípios é de dedicação exclusiva, o fornecimento das folhas de frequência. Ele podia estar nu e no outro não ter ido. Pode ser o fantasma. E ter declarado que não possuía outro cargo público, né? Que seria uma falsidade ideológica. Tem que analisar, não pode dizer fazer isso, não. O arquivamento é de um procedimento preparatório, então a investigação foi muito restrita, não é isso? Muito superficial. A promotora disse aqui, eu vou só repetir um parágrafo. Por fim, depois de toda a oitiva das pessoas e etc., diligenciou-se no sentido de comprovar o efetivo trabalho do órgão investigado quando ocupante do cargo de assessor jurídico da Secretaria da Educação, de um dos municípios. Um é Boa Saúde e outro é Guaritama. No cargo de assessor jurídico, ela diligenciou para trazer informação, já que, diz a promotora, esta representante ministerial tem ciência do seu trabalho na função de secretário de administração e procurador de Canguaritama. Ela só pediu informações ao outro, porque aqui ela sabia que tinha, que reuniões com ele participava. Ele tem 3 cargos. Pediu informações ao outro. Pois é, Excelência, ele estava bem presente em Canguaritama. Precisamos ter a certeza que ele estava bem presente lá em Boa Saúde. Nesta informação, ela está dizendo que... Bom, vamos passar a votação, então. Vamos votar. Vamos votar. Excelência, se me permite, atente para a expressão que o senhor acabou de proferir. A colega tem ciência, porque ele estava bem presente em Coguaritama. O fato de enfaticamente dizer bem presente em Coguaritama já me autoriza a pensar que ele estava bem ausente lá em Boa Saúde. Não é isso? Aplicar lógica. Então vamos aprofundar a questão. Era adepto do teletrabalho. É só aprofundar. Os dois casos, 40 horas cada um. Aí é complicado. 80 horas. No máximo são 60, você está dando 80. Não, o tribunal daqui já admite 80 horas. Como é? Essa questão das horas não tem, é irrelevante. Pela legislação estadual, são 60 horas. Sim, mas 60. o tribunal já tem aceitado desde que tenha compatibilidade. O tribunal aceita até 200. A questão política. Comprovar essa compatibilidade. Exatamente, tem que comprovar a compatibilidade. Pronto, exatamente. Suficientemente comprovado. O esclarecimento que eu quero é o seguinte. Arli, você... Ele trabalhar, mas ninguém sabe se havia compatibilidade de horário. Arli, Vossa Excelência analisou. Quero saber o seguinte. A investigação é suficiente para aferir Não, é o que eu acabei de dizer, que não. meu voto está posto aqui, não é. Não é. Não se era por videoconferência, se precisava se deslocar. Assim, colocou uma questão irrespondível agora. Eu não estou dizendo que ele fez ou não fez, estou dizendo que está precisando de prova. Eu não vou me louvar só no tem que investigar. Mas tudo bem, aí o conselho... Ainda não iniciou, não, a votação. Não. Discussão. Estava em discussão, perfeito. Até gerar a questão do funcionário fantasma. Eu não sei. É acumulação de fantasma. Pode não ser, mas pode ser incompatíveis, entende? Pode. Bom, então o entendimento majoritário é de que, né, naturalmente, deve... Então, eu me rendo para que, doutora Carla, também a unanimidade, o Conselho proveu o recurso administrativo, remetendo os autos ao substituto legal para prosseguimento da investigação, especialmente quanto à eventual reparação de dano e se houve... Né, não há mais a questão da improbidade. Seria agora a eventual reparação de dano, né, para... se for o caso de ter havido falta de prestação de serviço. Bom, sigamos então para... Item J, processo extrajudicial 117/2019-0004, doutor Herbert Bezerra, conselheiro, relator, recurso administrativo. Pode relatar e votar, excelência. Só observação, 215 saiu? A letra I?
215 já foi. Foi o anterior. Foi o anterior. Aqui houve um recurso contra um arquivamento acerca da necessidade ou não de ter os cargos de agente de trânsito na estrutura da carreira do servidor do DETRAN. E o promotor entendeu que não, trouxe como exemplo um precedente, né, houve uma ação civil pública para a criação de cargo de agente penitenciário, e essa ação não prosperou. O que se busca é o serviço, e o serviço vem sendo realizado pela Polícia Rodoviária Estadual, né? Então, em razão disso, foi feito o arquivamento e como relator, eu concordo com o arquivamento e votei pelo conhecimento e improvimento do recurso. O voto foi repassado para todos os colegas. Só um esclarecimento, doutor. Aqui consta como indeferimento de instalação do inquérito. Sim, aí houve um recurso para que não foi arquivamento, seja foi investigado. Foi indeferimento. Okay. Não é? Pode falar. Sim, Mas Vossa Excelência leu, então foi bom que corrigiu minha só fala. Não, é só para esclarecer. Da instauração do inquérito civil. Perfeito. Não é contra a promoção de não, desculpe, perfeito. Não houve investigação. Perfeito. Só para aclarar. Então, todos de acordo. Então, o Conselho, por unanimidade, aqui no caso foi improvimento do recurso administrativo, oriundo da 19ª Promotoria de Justiça, em razão de promoção de arquivamento feito pela 70ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal, nos termos do voto do relator. A linha K, processo extrajudicial 13.982 de 2019, recurso administrativo contra decisão de arquivamento, notícia de fato, relator conselheiro Brás Paulo. Pode relatar e votar, excelência. Notícia de fato, apurar possível perseguição de cunho político a artesã participante da Feira Fiarte. Inexistência de interesse público. É o seguinte, é exatamente um recurso contra o indeferimento de instauração de inquérito civil. E a promotora entendeu que tratava-se de interesse individual em relação ao qual não cabe ao Ministério Público patrocinar. Portanto, foi nesse sentido que foi indeferida a instauração do inquérito civil. E o voto é pelo conhecimento desse provimento do recurso, por concordar que o direito versado realmente é de cunho predominantemente individual. Perfeito. Alguma divergência ou questionamento? Não havendo, então, recurso desprovido por unanimidade nos termos do voto do relator. Item L, processo extrajudicial 52.911/2019, recurso administrativo contra a decisão de arquivamento de notícia de fato. O conselheiro Brás Paulo também relatou. Pode relatar e votar. Saúde Pública, acompanhar a pactuação 2014 para as ações em DST, AIDS e hepatites virais pelo Estado do RN e município de Natal. Investigar o cumprimento integral da portaria 084/2013 da CESAP. Recurso administrativo interposto contra a decisão de arquivamento. Conhecimento e provimento do recurso. É o seguinte, os fundamentos da promoção de arquivamento é que a 62ª Promotoria de Justiça determinou o arquivamento do procedimento, uma vez que já está em curso a atuação perante a Defensoria Pública do Estado, também legitimada para eventual judicialização da questão, bem como tendo em vista o fato de que a 62ª Promotoria de Justiça possui autuações coletivas voltadas ao enfrentamento da epidemia de DST, AIDS e hepatites virais no estado do RN. Então, ele entendeu, a promotora, que além de já existir outros procedimentos correlatos em relação à questão, né, tratada, existe também um procedimento em curso na Defensoria Pública do Estado, a respeito da mesma matéria. E entendeu pelo arquivamento. E aí a associação aí que representa... Deixa eu ver aqui qual foi a associação. A articulação AIDS Rio Grande do Norte, entendeu? Não concordando com esse arquivamento e depois um recurso administrativo. Mas eu concordei com as razões e estou conhecendo e improvendo, excelência, o recurso.
Excelência, quanto a essa afirmação da promotora, apenas para esclarecer, né? Ela coloca inicialmente, no tocante à solicitação feita pela articulação AIDS, de que essa promotoria de justiça dê continuidade a esta notícia de fato e promova a atuação conjunta com a Defensoria Pública do Estado. Este órgão ministerial se posiciona no sentido de manter os argumentos que ensejaram seu arquivamento para que não haja sobreposição de atuação entre o parquê e a Defensoria Pública. Entre que já promoveu a audiência extrajudicial visando mediar a problemática entre a CESAP e as ONGs, como também já autuou o procedimento preparatório para demandas coletivas, prevendo uma possível judicialização da matéria. Ainda que haja atuação da Defensoria sobre o mesmo objeto, Vossa Excelência considera que seria necessário manter o procedimento? Não, acho que ela está dizendo pode ser, não, pelo arquivamento. Manter o arquivamento. Manter o arquivamento. Desculpe, eu que entendi. Não, porque foi contra esse arquivamento que foi interposto o recurso. Certo. Não, eu que entendi o inverso. Tem? Então seria, é porque só você falou prover o recurso. Não, desprover. Eu não ouvi sozinho, não. Só rever o registro audiovisual. E eu estou vendo aqui no relatório, a promotora diz o seguinte, que tendo em Não, eu disse vista desprovindo, desprovendo. Tá certo. Tá, eu deve ter ouvido mal, mas você pode ter falado que essa prover promotoria sem... de justiça possui atuações coletivas voltadas ao Exatamente. Então ela já tem um procedimento. Já tem um procedimento. Inclusive existe outra autuação, né, na Defensoria Pública. Então é o não, é pelo conhecimento, o desprovimento. Do Que eu usei a palavra desprovendo. Tranquilo. Desprovendo, eu usei essa Perfeito. termo. Todos de acordo? Algum questionamento? Não havendo, então, a unanimidade dos tempos do voto do relator, desprovido o recurso no referido procedimento. Julgamento de processo em mesa, doutora Darcy Pinheiro, de 1 a 32, é o primeiro lote. Não, eu estou perguntando. Desculpe, eu passei batido mais uma vez. Julgamento dos processos em conta em mesa. Perfeito. Tem processo, Excelência? Em mesa? Não. Então, não havendo... perfeito. Então, passamos para a pauta virtual. Mas, na realidade, Excelência, me perdoe, é porque isso todas as vezes está aqui, mas o em mesa aqui está se referindo na pauta virtual mesmo. Porque em mesa não significa só que está em cima da mesa, né? O que está vai ser julgado, né? Sim, claro. A linha M é exatamente os lotes da pauta virtual. É a linha M. Excelência. Só todos esclarecendo, porque eu não passei batido, não. Mas, doutora Darcy Então todos aqui são virtuais. Pinheiro, Estão, Excelência, os todos meus virtuais. estão em mesa, de 1 a Mas eu tô 32. pegando, virtual. É a pauta virtual, não é o processo virtual. Estou entendendo. Eu estou dizendo o seguinte, quando eu olho aqui, peraí, não tem? Tem processo na mesa? Tem. E virtualmente também. Se tem processo na mesa, tem, né? Abastança. Doutora Darcy, de 1 a 32, se tem. mesa, Revisou o Excelência. Conselho Brás Paulo. Eu só Todos queria... em mesa. Eu tenho apenas 4 destaques, em Só razão 4. que considerei apenas um pequeno equívoco da Secretaria. Pois O não. número de ordem 1 é para constar homologação do TAC. É o 20, né? Número de ordem 6, também homologação do TAC. TAC. Faltou só homologação, aí faltou do Certo. TAC. Número 14, idem, Do homologação do TAC. Número 17, idem, homologação do TAC. Só tenho essa complementação a Perfeito. fazer. queria- Número de ordem 1, Demais. 6, 14 e 17, homologação do TAC. Uma vez que o 20, que é o quinto que eu tinha nessa condição, Já já está constava. perfeito. Só tenho esse destaque. Eu, como revisor, só queria um esclarecimento. Seria a homologação da promoção de arquivamento em razão do TAC firmado ou homologação do TAC? Entende? Como é diferente? Homologa-se o pedido e o TAC. Então, é a homologação da promoção de arquivamento, é isso? Até Em razão do TAC. Até porque o pedido é feito do arquivamento em razão de ter. Então, não é a homologação do TAC, é da promoção de arquivamento em razão do TAC, é isso? Não, Excelência. Não, porque a questão até que tem que ficar esclarecido, né? Está entendendo? Questionamento. Ele está questionando só se a homologação do TAC. O pedido de arquivamento O que é já homólogo é do feito TAC? Geralmente é o porque judiciário, na fase né? em que o procedimento chegou, foi celebrado um TAC. Então, é evidente que a promotoria vai aguardar o cumprimento do TAC. Mas já está sendo feito o pedido porque já foi celebrado o TAC. Então, homologa-se o pedido de arquivamento e o TAC. E o TAC, exatamente.
Exatamente. Então, ela vota pela homologação do TAC e da promoção de arquivamento. Não é isso? Para ser completo o voto. Tranquilo. Entendeu? Doutora, Ok, excelência. Não, não. Tá- Pode ser. tá. Tecnicamente, Ficará juridicamente, registrado a dessa exatidão forma. técnica, eu acho que é essa. Não é, né? algum outro conselheiro tem destaques desse número de 1 a 32? Não havendo, então, todos homologados no termo do voto da relatora, com a observação do revisor. Doutor Arli, processo 33 a 74. Todos os processos estão em mesa, excelência, sem destaque. E eu não tenho destaque, sou a revisora. Do 33 ao 74, tem algum destaque de algum conselheiro, observação, questionamento? Não havendo, então, todos aprovados à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutora Rossana, 75 a 77. Está em mesa? Eu sou seu revisor, né? Nenhum destaque do revisor, Não, nem da senhor, relatora. nem. Algum colega conselheiro tem destaque? Não. Não havendo, então, 75 e 77 homologados nos termos do voto da relatora. Doutor Herbert, 78 a 114. Todos em Conselheira mesas. Rossana Sudário, revisora. Destaques do relator e revisor? Nenhum. Então, do Obrigado. 78 ao 114, algum conselheiro tem destaque? Observação ou questionamento? Não havendo, então, todos aprovados no termo, no caso, todos homologados, como foram, nos termos do voto da relatora. Desculpe, nos termos do voto do relator, doutor Herbert. Passando ao item 5, doutor Iade, a relatora, conselheiro Herbert, revisor, 115 a 142. Todos em mesa e sem destaque. Doutor revisor, Sem destaque, excelência. algum conselheiro tem destaque, observação, questionamento? Não havendo, então, a unanimidade nos termos do voto da relatora. 6, doutor Braz Paulo, 143 a 172, e Ádia Maio, revisora. Todos em mesa, porém, eu quero fazer uma retirada de mesa de alguns, Pode para uma dizer. reavaliação. É do 163, pela ordem, né? A 171. Como? Não, peraí. 161. 163. Aqueles quatro primeiro, né? 164. Ah, 161 a 164. É. E Atendendo, inclusive, a 168 uma solicitação, né? Uma sugestão da revisora. Pe- 161 a 164, Isso. 168 a 171. 161 a 164 e 176. 168. 168 a 171. São Isso. 8 São quatro, procedimentos são oito. retirados. É, só isso. Retirados de pauta. Então, Obrigada, quanto doutor aos restantes, 143 a 172, há alguma observação, questionamento, Fora divergência? esses, não. Não havendo, então, a exceção do 161 a 164 e 168 a 171, do 143 a 172 estão aprovados nos termos do voto Obrigada, doutor Braz. da relatora. Do relator, doutor Braz. Desculpe. Passando, então, enfim, aos assuntos institucionais, temos 3 pontos. Primeiro, a designação de sessão extraordinária no dia 8 de outubro, às 14 horas, para julgamento do edital de promoção para o cargo de 13º Procurador de Justiça. Relatora, doutora Iádia Maio. A relatora concorda com essa data? Concordo, excelência, já está praticamente pronto o voto. Perfeito. Os demais conselheiros de acordo, então designada a sessão extraordinária, dia 8 de outubro, 14 horas. Somente para esse fim, né? Julgamento desse edital. Qual o número do edital, excelência? O número do edital. Mas tudo bem, é para o cargo de Excelência, 13º não sei Procurador de exatamente Justiça. Então, número 2 de 2019. De cabeça assim agora não me recordo. Tranquilo. Quanto É o ao, 13º. ao ofício do CNPG pedindo informações se o MPRN vai indicar outro nome, fazer outra eleição, ou se considera já satisfeita a indicação da instituição no momento anterior, em que o doutor Rinaldo foi indicado, inclusive foi aprovado, né, no Senado Federal e conselheiro do CNMP. Todos de acordo de que não haja nova eleição, tendo em vista que já houve indicação pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. Então, dessa forma será respondida ao CNPG.
E, enfim, doutora Carla estava na comissão e pediu para que fosse incluído o procedimento relativo à avaliação da pontuação para cursos, seminários, workshops, etc., e a compatibilidade com a resolução 2 de 2018. Como ela esteve na reunião, inclusive, vou pedir para que ela rapidamente faça uma... Temos a ata, inclusive, da reunião com a conclusão da comissão respectiva. Pode dizer. O processo que foi para a comissão temporária e nós concluímos os trabalhos entendendo que curso só se admite reconhecimento de curso. Então, para promoção por merecimento, remoção por merecimento, se admitiria curso para pontuar. Analisamos as razões apontadas pelo Dr. Marcos Aurélio, mas entendemos, a comissão entendeu que, de fato, se nós ampliarmos o conceito para seminário, workshop, dia, encontro, nós estaríamos favorecendo primordialmente os promotores que não estão efetivamente na execução. E por quê? Porque eles teriam mais disponibilidade para esses eventos, enquanto os promotores da atividade fim estão bem ocupados com suas atividades fim, e para fazer um curso é bastante difícil, imagine seminários, workshop, etc. E da situação que nós entendemos lá na comissão, as 20 horas por ano para a realização de curso, para o comparecimento em curso, é o possível para que todos os promotores pudessem ter essa possibilidade de ter essa pontuação. Se nós ampliarmos, nós vamos favorecer uma categoria específica de promotores, que são os promotores que estão fora da atividade fim. Então, esse foi um argumento muito forte, além do que nós entendemos que na resolução já está muito claro que é curso mesmo, curso não é seminário, não é workshop, não é encontro, etc. Então, a conclusão da comissão foi que admitir curso como valorando para as promoções e remoções por merecimento. E, nesse sentido, o CEAF, e ele já tem feito, nomear as atividades que têm essa finalidade de curso como curso. E, assim, possibilitar, não só pelo EAD, como também pelo REVMP, porque o pessoal do interior tem essa dificuldade de comparecer. Apesar que são 20 horas para o ano inteiro, mas ainda, se tiver mais essa possibilidade de, especialmente REVMP, porque o EAD já é bem amplo, mas o REVMP, para que todos os colegas tenham querendo pontuar nesse sentido. Então, essa foi a conclusão, ou seja, não alterar o que estava já na resolução, e curso é curso. Todos estão compreendendo bem a discussão, porque o que o CEAF queria era que não pontuasse apenas aquilo que tem o nome de curso, e a natureza, né, evidentemente, mas que outras situações como workshops, seminários, também pudessem ser considerados, né, nessa figura de curso para efeito de pontuação por merecimento. A comissão entendeu que esses seminários, como fica muito vago, tem encontros, congressos, que eventualmente você pode ir até não ir, um curso normalmente tem uma natureza mais focada em que você realmente tem um cronograma, tem que ter um determinado percentual de participação, tem uma, eventualmente, avaliação, e a comissão entendeu que, portanto, era necessário que fosse realmente curso mesmo, e não eventos em geral. E é saber se todos concordam com essa conclusão. Então, todos concordam, então, a unanimidade nos termos... Pois não, doutor Zé Alves. Por exemplo, a gente teve recentemente uma jornada aqui, de 9 às 13 horas, jornada com relação à ciência de dados, né? Isso não contaria Não mais, contaria. Né? Porque E eu, nesse ponto, concordo com a comissão, vou dizer por quê. É importante aquela jornada, mas assim, a gente está se referindo à pontuação para merecimento. O evento é importante para a instituição e é muito importante que as pessoas participem, mas ele não tinha efetivamente a natureza de curso. Era um encontro para discutir em 4 horas noções de ciência de dados, para se dar primeiro, vamos dizer assim, primeiro contato de membros e servidores com essa política de ciência de dados. Não dá para dizer que foi um curso. Agora, teve um curso que foi de Power BI
Esse para servidores, porque os promotores é uma coisa muito específica de TI, mas foi curso mesmo. Teve carga horária, teve necessidade de presença, um mínimo de percentual de presença, etc. Então, esses com natureza efetivamente de curso, que tenham nessa natureza, essa avaliação e esse conteúdo muito focado na formação e não apenas no... Porque um congresso, por exemplo, é muito bom ir a um congresso, mas não necessariamente vai ter a formação que o curso vai dar, né, com aquele mesmo conteúdo. Você pode ter um congresso, você vai uma palestra ou outra, não, a palestra não gostou, não, sai até no meio da palestra. E um curso é diferente. Você tem Acho um... que é importante deixar claro para a instituição que a partir por exemplo, de agora, vou dar um exemplo aqui, deixa eu dar um exemplo. avaliação, apenas o que for denominado de curso é que vai contar. Porque a gente tem encontro, tem jornada, tem congresso, tem um monte de outros eventos, seminários. E o CEAF vai ficar ciente de que, se for curso, tiver natureza de curso, terá que chamar curso. Se não for curso, porque pode ser apenas um encontro mesmo, né? Pode ser um seminário, uma coisa, né? Um workshop, que é uma coisa, uma experiência, uma vivência. Isso, de fato, pela resolução, pelas normas e pela conclusão da comissão, não deveria contar para esse efeito, mas sem desmerecer a importância desses eventos para a formação também, né, dos membros. Minha preocupação é apenas deixar claro que apenas quando houver a denominação de curso é que vai contar. A comissão, ela inclusive foi buscar a denominação, então curso é treinar, ensinar e ensinar a fazer ou aprofundar os conhecimentos sobre determinado assunto. Então, o curso tem essa finalidade e é isso que se busca nessa pontuação. Quanto à questão de ser curso, somente curso, isso já vai praticamente 1 ano, já é muito claro para o Conselho, né? E já encerrou. Eu só queria ter uma conclusão, ter uma derivação nesse sentido, que nós lá na Corregedoria, nós separamos cursos de outros eventos. Então, no prontuário funcional tem uma ficha de cursos e tem uma ficha de outros eventos. Com essa decisão, se isso for, então, decidido, e aí eu gostaria só de pegar o gancho já e que o Conselho decidisse, se quer que a Corregedoria também informe esses outros eventos, ou se quer que informe somente os cursos reconhecidos ou de aperfeiçoamento do CEA. Eu creio que só tem, nesse sentido, pertinência somente cursos. Exatamente. Abstraído o resto. Eu tenho só uma pergunta, se a comissão também chegou a pensar na questão da carga horária. Sim. Porque eu posso botar um nome curso e ser 1 hora. Sim. Vai valer? Sim. Então, Na assim, eu realidade, acho que isso é importante. Isso foi pensado, sim, na época, até em razão do que o Conselho tinha colocado antes da constituição da comissão, mas nós temos que pensar que nós temos colegas em diversas situações. Por exemplo, a gente tem Natal, Mossoró e Parnamirim numa situação cômoda. Eu diria que são promotores de situação cômoda. Nós vamos andando para a primeira entrância, nós temos muitos em situação cômoda. Quando nós caminhamos segunda e terceira, fora essas que eu já fiz referência, nós já vamos encontrar promotores em situação não tão cômodas. Então, assim, nós precisamos pensar o universo desses promotores e possibilitar, numa situação de igualdade, que todos obtenham esse 0,2 ano. Então, nessa circunstância, se a gente colocar um curso valendo como para pontuar apenas com 10 horas, com 8 horas, a gente vai dificultar a vida desse colega que não está tão cômodo. Então, assim, para manter essa possibilidade de todos concorrerem em igualdade de condição, nós mantivemos a natureza. O curso hoje ele pode ter 3 horas, 4 horas, 6 horas, conforme seja. Não tem um mínimo? Não, na legislação... Pode ser 1 hora até? Nunca aconteceu. Mas nunca aconteceu. Pode acontecer, 1 hora por semana. Não, nunca aconteceu. Cada vez. Assim, a gente está analisando esses cursos já faz 5 meses que eu não aguento mais ver certificado. Mas, assim, nós estamos analisando e nunca aconteu. O CEAF nunca... Não, o CEAF vai ter esse cuidado, né? Não vai colocar uma coisa de 1 hora como um curso, né? Se fosse pelo menos no mínimo 4. Né? Mas 4 assim, horas. Não, ou 3 é razoável. Normalmente são 3, 4 horas. Normalmente 3, 4 horas e aí vai muito mais que isso. Porque um curso de 1 hora... Eu acho que é inviável, né? Assim, não, mas não existe. Não existiu na vida real. Pode ser uma palestra só. Na vida real nunca aconteceu. Assim, mas é importante, porque pode acontecer algum questionamento.
Eu acho que o mínimo, doutora Carla, eu acho que tinha que ter um mínimo. Porque... Para ter um parâmetro, dizer que é um curso. Mas isso vai já, contar. Já na resolução não prevê esse parâmetro, né? Não prevê. Acho que é importante que E o é complicado, CEAF, viu? e aí ficando essa decisão aqui, o CEAF vai tomar conhecimento da decisão. Que fica uma orientação ao CEAF de que curso deva ser no mínimo de 4 horas, né? 3 ou 4 horas. Eu acho que o mínimo. 3 ou 4 3 ou 4 horas. Porque no a mínimo. gente tem que pensar... Eu acho que aí, doutor Marcos, podem... Mas nunca aconteceu fazer menos que isso. Eu posso fazer garantir a um vocês direcionamento melhor. que faz 10... Eu estou analisando os cursos dos últimos 10 anos, Não, que é eu o sei, que doutora vale. Carla, mas agora Né? com essa Nunca- coisa que vai mudar o nome... Não, ou mas pode, mesmo palestra... Entendeu? Pode ser uma mesmo palestra de 1 hora. Não, nunca aconteceu também. Mas porque como agora está se usando muito videoconferência, etc., pode ser 1 hora, pode acontecer Não, de ser. nesses 10 então, anos... eu acho que é interessante que se haja esse direcionamento Sim. de que, no mínimo, uns 3 horas. Não, nesses né, 10 pra horas ser eu posso considerado dizer que curso. não tem nenhum curso, palestra, workshop, reencontro de 1 hora. Isso eu posso dizer que a gente está analisando isso e eu estou vendo pessoalmente. Então, assim, a legislação, a normativa não fala de horas, fala que tem que ter essa finalidade, o curso, né? Obviamente, com 1 hora é difícil, né? Por isso mesmo nunca houve. Mas, assim, então, a ideia era ser curso, e, nesse sentido, eu gostaria também que o Conselho colocasse se quer que a Corregedoria informe os não cursos ou só o curso. É o que vale. Só curso. Só o que vai pontuar. O que não vai pontuar não interessa para as promoções e remoções. Só gera realmente Só gera confusão. dubiedade de interpretação. E aí um porque- adota, outro não Claro. adota, e aí é injusto, né? Vai ser injusto Exclusivamente para os cursos, concorrentes. Até porque pode ter Só informar. um workshop que o colega considere pelo tempo, pela natureza, seja curso. Aí é melhor se tem um parâmetro. Formar apenas curso, não é isso? Então ficou, Fica mais vamos lá, consignado racional. que o Conselho, por unanimidade, aprovou a conclusão da comissão temporária, estabelecendo que só contarão para efeito de pontuação e merecimento doravante os eventos considerados cursos. Né? Essa preocupação de dizer doravante, porque assim faz tempo que a gente só considera curso na realidade. Então não é doravante, é só que interpretando, querendo esse esclarecimento que foi pedido por alguns, esse Não, eu acho que não fazia não, porque teve outros que participamos que teve gente que discutiu, né? Até o doutor Arlio, me lembro. Disse, não, eu entendo que aqui pontua. E eu teve uns que entendi que não, também. na realidade, doutor Arli... Já pontuou, se corre que não era curso. Não, na realidade... Mas o que eu estou dizendo, porque é bom dizer que assim, Não, doravante desde- porque até mas- poucos meses tinha. Não, né? não, doutor. Sim. É desde essa resolução de 2018 que não é curso. Só se fosse antes. Mas essa resolução aqui recente já veio como curso. Aqui já está escrito curso. Essa foi um questionamento agora do doutor Marcos Aurélio. Antes dessa resolução. Então, doravante seria daqui para frente, e não é isso. Então, daqui para frente, iríamos questionar outras promoções que já houve e que só nós consideramos curso. Então, não é doravante. Na realidade, é só um esclarecimento que pediram dessa resolução. As promoções já vinham com curso, né? Com curso separado. Bom, então, aprovada a indicação de que os cursos é que podem contar para a formação, né, do ponto de vista de promoção, merecimento e remoção, e que a Corregedoria só informará nos relatórios, né, para essas promoções e remoção e merecimento o que for exclusivamente curso. Ok. Na realidade, que o Conselho, então, solicita a Corregedoria que seja formada apenas os cursos, né? Não, mas já está decidido, Excelência. Você está na sessão, já está intimada, já sai intimada do ato. É que faz 5 anos que eu estou bem delimitando qual é a função de cada órgão para evitar, né, o que a gente já teve no passado, Excelência. Pois bem, então não havendo algum outro assunto institucional que algum dos... Excelência, Doutor Herbert. tem só uma questão. Eu sou impedido de atuar no Tribunal de Justiça na segunda Câmara. O sistema de comunicação dos órgãos internos da Procuradoria vem enquanto dá um curto-circuito. Ontem, o motorista que me avisou, doutor, eu posso passar na sua casa amanhã de que horas? Mas para onde?
Se eu só estou na Câmara em novembro, eu disse, o senhor vai para a segunda Câmara amanhã. Quem me disse isso foi o motorista. Quer dizer, o órgão, o setor que prepara esses atos precisa nos comunicar. E aí, imediatamente, eu fui ao gabinete de Vossa Excelência, conversei com a assessoria e me tiraram da segunda, mas me presentearam para a primeira. E eu não vi ainda essa resolução, né? Inclusive fui hoje, e hoje era sessão virtual, não deu tempo nem de abrir a pauta do tribunal. Só pedi para que os órgãos internos eles nos comuniquem, entendeu? Mandem essa publicação, ou por e-mail, ou telefone, alguma situação que possa... E haver também uma compatibilidade, uma conversa, uma integração entre o setor de transporte, o setor que faz a designação, para que não haja esse conflito. Pois é, mas a isso era o que eu designação ia. não é feita a indicação não é pela própria secretaria do colégio, não? Não, porque existe a escala normal. Exato, tem uma existe escala a anual. escala normal. A minha escala eu vou em novembro para a primeira Câmara. Eu sou impedido de atuar na segunda Câmara, ok? E aí saiu uma resolução, o motorista veio me avisar que eu teria, inclusive hoje, a partir de hoje eu estaria na segunda. Na segunda. Eu digo, Excelência, eu não posso. E o doutor Arli está. Mas está ou não? Nossa. Então Entendeu, deve ter Excelência? havido um equívoco, é. Deve ter havido um equívoco do não, fui no motorista. setor e estava designado. Tem alguém substituindo alguém. Mas aí. Vossa Excelência viu essa resolução? Não, indicando a assessoria de Vossa Excelência foi que me falou. que A turma lá no gabinete, ali na. Vossa na Excelência sala. estaria Sim, indicado? na segunda, o motorista e doutor aí Arli depois disse me que o disseram que eu período ia dele- para a primeira. Eu vou Né? procurar esclarecimento. Só para tá? ter essa comunicação. Perfeito. Certo. Certo. Tranquilo. Perfeito. Ok. Então, mais alguma questão? Então, agradeço a todos e até a próxima sessão extraordinária, dia 8, né, desse conselho. Até terça-feira.